Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da hipertensão na gravidez, uma preocupação de saúde pública em Moçambique com implicações sérias na saúde materno-infantil. As doenças hipertensivas na gravidez, incluindo a hipertensão crônica, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, estão entre as principais causas de mortalidade materna em Moçambique. Portanto, fique conectado ao nosso programa, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto. A pré-eclâmpsia é uma condição que pode transformar o que deveria ser uma experiência de alegria em um pesadelo. Alcinda Manuel, de 33 anos, é mãe de 3 filhos e enfrentou este pesadelo em todas as suas gravidezes. Alcinda recorda que na sua primeira gravidez teve o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave com 32 semanas de gestação e teve que ser internada para acompanhamento e monitoramento. Eu tive a primeira gravidez com 21 anos e foi 2012 para 2013. Então, eu não tinha muita informação, nem sabia o que se passava comigo. Fiquei toda a gestação, mas com 32 semanas tive sangramento. Já estava num estado que eu não conseguia me reconhecer. Fiquei sedada por 3 dias e só me disseram que tinha que ir para a sala porque tinha pré-eclâmpsia grave. Então fui para lá, fizeram cesárea. Depois de 2 dias, fui internada nos cuidados intensivos. Fiquei lá por 4 meses. O susto se repetiu nas 2 gestações seguintes, onde cada uma delas foi marcada por complicações sérias. E a segunda gravidez foi com sucesso, mas de novo teve que ser cesárea. Tive a última, esta de ano passado. Foi quase a mesma história. Sim, foi a mesma história, mas eu adoeci muito. A tensão subia, eu tinha que controlar, tomava muitos comprimidos. Todos os meses o médico me receitava aspirina e não podia trabalhar muito, fazer trabalhos pesados, tinha que ficar sempre em repouso. Foi uma gravidez muito complicada e fui obrigada a fazer laqueadura por causa da pré-eclâmpsia, porque não podia fazer de novo a 4ª gestação. A decisão não foi fácil, mas Alcinda sabia que era necessário para proteger a sua saúde. A experiência foi meio dura, porque não foi escolha minha. O médico sentou, aconselhou que devia. Então, sendo algo do médico, nós temos que ouvir, porque é para o nosso bem. Então, eu aceitei, eu passei por processo de laqueadura. E até então não tenho motivo de queixa, está tudo bem. Edna Macamo, de 28 anos, viveu uma experiência ainda mais dolorosa com a pré-eclâmpsia. Em 2022, com 35 semanas de gestação, foi diagnosticada com pré-eclâmpsia grave. Com 36 semanas, Edna deu à luz a um bebê prematuro. Infelizmente, as complicações foram severas demais para o pequeno. Com 36 semanas, teve que descer até a maternidade e fariam a indução no meu parto. Então, tive 3 longos dias de indução, muito dolorosos. Foram dias de puro sofrimento, foi muita dor mesmo. Fiz a última indução, que foi aí que começou o meu trabalho de parto super doloroso. Foi super doloroso mesmo. Tive o meu bebê. Ele, quando nasceu, ele não chorou. Teve asfixia, o cordão umbilical estava enrolado ao pescoço dele e foi levado imediatamente ao berçário. Ele foi levado ao berçário de 35 semanas. Entramos no hospital com 1,5 kg. Então, no momento do nascimento, ele já estava com 1,880 kg. Então, fui levado ao berçário. Eu saí da maternidade, fui até a enfermaria. Então, no dia seguinte, no dia 19 de janeiro de 2023,
E no dia 20 eu tive a notícia da perda. Eu soube que o meu bebê não resistiu. Infelizmente tive que continuar no hospital, que desde já quero dizer que é uma das experiências mais horríveis. Eu acho que pior que a dor do parto é a dor de ficar naquela enfermaria sabendo que tu perdeste o bebê e tu estás rodeada de mães que têm lá seus bebês, tu vês pais a irem visitar os bebês e as esposas com buquês e tu ali estás de mãos vazias. E foi o momento mais doloroso que eu tive. Pior que aquele momento da dor, tudo e tal, aquela dor foi maior para mim. Para muitas pessoas, uma perda de um bebê é aquela coisa, tipo, não é nada, tu vais ter outro. Mas eu digo e acredito que muitas mães que passaram pela mesma situação que vão assistir à entrevista vão se identificar, porque só uma mãe que passou por aquilo sabe o que nós sentimos, que não, aquela gestação não foi uma poeira, foram chutes, foram sonhos. E eu só tenho a agradecer mesmo ao meu marido e à minha mãe, às minhas irmãs, que foram um grande apoio. Porque nesse momento tu passas por fases. Tu passas por uma fase de negação, porque tu não aceitas que aquilo aconteceu. Tu passas por uma fase de revolta. Tu passas por uma fase de arranjar culpados. Eu perdi meu filho em janeiro e em abril voltei a engravidar. Mas graças a Deus, durante toda a gestação não cheguei a ter nenhum quadro de pressão alta. Minha pressão esteve controlada do primeiro ao último mês. Tive minha filha prematura, mas nada tinha a ver, nada estava ligado à pré-eclâmpsia. Mas tudo correu bem. Hoje eu tenho a minha filha, ela tem 5 meses de vida, está super saudável, eu também, a mãe, estou super saudável. Tive uma gestação super tranquila, que desde já quero agradecer à doutora Eugênia, a minha obstetra, a doutora Eulália, que também foi minha obstetra, a doutora Sara, minha psicóloga, e a doutora Shaida, que foram as pessoas que ajudaram a trazer esta princesa, que é a minha bebê arco-íris. As histórias de Alcinda e Edna ressaltam a necessidade urgente de consciencialização sobre a pré-eclâmpsia. Essa condição pode ocorrer em qualquer gravidez e os sintomas muitas vezes podem ser confundidos com desconfortos normais da gestação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a hipertensão relacionada à gravidez, incluindo a pré-eclâmpsia, contribui significativamente para as altas taxas de mortalidade materna, que estavam em torno de 289 mortes por 100 mil nascidos vivos em 2017. Esta condição também aumenta o risco de complicações como partos prematuros e morte neonatal. As complicações da hipertensão na gravidez representam um desafio para a saúde materna no nosso país. Por isso, é muito importante compreender esta condição, saber quais são os fatores de risco e conseguir identificar os sinais de alerta ainda na fase inicial. Vamos aprender mais sobre isto na reportagem que se segue com a médica ginecologista obstetra. A hipertensão na gravidez refere-se a toda aquela mulher grávida que apresenta aumento da tensão arterial durante a gravidez. A doença hipertensiva na gravidez, ela obedece uma classificação que a primeira é a doença, a hipertensão induzida pela gravidez. Não é? Como o nome diz, uma hipertensão induzida pela gravidez. Quer dizer que esta mulher só tem essa hipertensão na gravidez. E nesta classificação nós podemos agrupar 3 tipos. A hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, que pode ser leve ou grave, e a eclâmpsia. Depois tem uma outra entidade, que é a hipertensão crônica agravada pela gravidez. Isto é, uma paciente que previamente já apresentava tensões arteriais elevadas, ela já tinha o seu diagnóstico de tensão alta e
Durante a gravidez, esta mulher é engravida e durante a gravidez ela desenvolve manifestações clínicas a partir das 20 semanas, isto mais ou menos 5 meses de gestação. Ela começa a desenvolver manifestações clínicas de uma pré-eclâmpsia. Então, esta vamos classificá-la como uma hipertensa crônica, que já tinha hipertensão e teve uma sobreposição da pré-eclâmpsia, que é uma entidade que aparece somente na gravidez. Depois também temos uma outra entidade, daquelas mulheres com hipertensão crônica, que já tem a hipertensão arterial crônica e durante a gravidez ela se mantém com a hipertensão crônica, entretanto ela não evolui com sinais de pré-eclâmpsia. Então são 3 entidades. E é importante saber fazer essa classificação porque é baseada nesta classificação que nós podemos dar o seguimento ou instituir uma conduta adequada para cada uma destas pacientes. Os principais sinais e sintomas da hipertensão, talvez primeiro dizer que a hipertensão arterial, na maior parte das doentes, ela é assintomática. Tanto naquelas com pré-eclâmpsia, assim como naquelas com hipertensão crônica, aquelas que já tinham hipertensão, que não tem a componente associada à gravidez. Muitas vezes ela é assintomática, mas temos que considerar alguns sintomas. Por exemplo, a dor de cabeça. Pacientes que apresentam com dor de cabeça durante a gravidez, elas têm que considerar esse sintoma e dirigir-se a uma unidade sanitária. Pacientes que apresentam inchaço no corpo, inchaço na face, inchaço nos membros inferiores, nas pernas e nos pés, inchaço nos dedos. Algumas vezes até essas mulheres têm dificuldades em usar, ou melhor, os anéis, aquelas que usam os anéis começam a apertar e as pacientes têm que tirar. Isto pode ser um sinal. Então é importante que essa mulher dirija-se a uma unidade sanitária. Às vezes as mulheres podem apresentar-se numa situação mais grave ainda, com dificuldades em ver, visão burada, elas não conseguem muito bem ver, podem apresentar-se com dor no estômago, na boca do estômago, podem apresentar-se com tonturas. Em casos mais graves, com eclâmpsia, as pacientes podem apresentar-se com convulsões. Convulsões não é nada mais, nada menos do que aquilo que vulgarmente chamamos de a manifestação da doença da lua. É mais ou menos aquela apresentação que uma paciente com eclâmpsia apresenta. Aquelas convulsões com aumento da tensão arterial e também, em algumas situações, a paciente pode apresentar um estado de coma. Essa paciente também tem eclâmpsia, mas ao invés de apresentar convulsões, ela apresenta-se com coma, ela de repente entra em um estado de coma. Existem alguns fatores de risco que estão associados ao aparecimento desta entidade. Por exemplo, pacientes nos extremos de idade, pacientes adolescentes, que engravidam adolescentes, abaixo, com uma idade inferior a 18 anos de idade, e para aquelas pacientes que engravidam numa idade superior a 35 anos. Essas têm um fator de risco acrescido para o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Pacientes com uma primeira gestação, chamamos de primigestas, aquelas que têm uma gestação pela primeira vez. Também são pacientes que têm um risco acrescido de desenvolver a doença hipertensiva na gravidez. A raça negra também é um fator de risco para desenvolver a doença hipertensiva na gravidez. As pacientes obesas, a obesidade contribui para aparecimento de várias doenças, e a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia também são entidades que estão relacionadas ao fato da mulher ser obesa. Uma grávida, ela deve ser seguida na consulta pré-natal. E o nosso sistema de saúde, ele oferece o serviço de consulta pré-natal nas unidades sanitárias periféricas, os centros de saúde. Então, toda a mulher que faz uma consulta pré-natal e é diagnosticada aumento da tensão arterial, esta mulher deve ser referida para uma unidade sanitária com capacidade de manejo dessas pacientes.
E qual é o objetivo que se tem quando se faz esse manejo dessas pacientes? Por exemplo, uma paciente que é diagnosticada hipertensão arterial com 7 meses, por exemplo. 7 meses considera-se uma gravidez prematura, pré-termo. Este bebê, de princípio, não deve nascer. Entretanto, existe uma doença ali para interferir. O que nós fazemos quando uma mulher desenvolve pré-eclâmpsia com 7 meses, por exemplo? Nós já internamos, por isso mesmo que é importante que a mulher vá à consulta pré-natal, porque é lá onde ela vai ter a oportunidade de ser oferida atenção e ser diagnosticada essa tensão arterial elevada. E neste momento ela será referida para uma unidade sanitária de referência. Vai ser internada a paciente, vai ser avaliada a paciente no sentido de avaliar os sintomas, a gravidade desta paciente, e neste momento vai se decidir se a paciente será interrompida a gravidez, irá se fazer o parto imediatamente ou se existe alguma possibilidade, baseando-se na sintomatologia da paciente, se existe uma possibilidade da paciente ser internada por mais tempo, por forma a prolongar esta gravidez para uma idade gestacional, não é? Em que possamos tirar um bebê com um peso aceitável, que possa aguentar o meio externo. Tal como explicou a médica, a hipertensão na gravidez pode levar a complicações sérias de saúde, tanto para a mãe, assim como para o bebê. Por isso, a prevenção e os cuidados pré-natais desempenham um papel crucial na identificação precoce e manejo da hipertensão na gravidez. Nós vamos a um rápido intervalo e na segunda parte do nosso programa teremos mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Estamos hoje a falar da hipertensão na gravidez. Na peça que se segue, conheça a importância da consulta pré-natal para a prevenção, identificação precoce e manejo da hipertensão na gravidez. Tratando-se de hipertensão na gravidez, ela não apresenta sinais e sintomas. Então, as mulheres, elas não têm tido levado a sério. Então, o prático, como uma forma de prevenir, nós devemos diagnosticar numa primeira fase como clínicos, tendo em conta que a hipertensão na gestação, a priori, quando nós diagnosticamos, nós iremos ver qual é o nível, porque a hipertensão trata-se de uma tensão elevada. Então, é necessário que a gente classifique qual é o nível de hipertensão que essa tem. Tem hipertensão crônica, depois temos a pré-eclâmpsia leve, temos a pré-eclâmpsia grave e já temos a eclâmpsia. Então, cada nível ou cada classificação tem a sua forma de tratamento. Por exemplo, quando trata-se de algo crônico, essa mulher, se está no centro de saúde, há necessidade de nós referirmos a um hospital com uma capacidade cirúrgica. Temos aquela que é leve, que a gente faz mesmo o tratamento na unidade sanitária. Também, olhando para aquilo que são as literaturas, elas dizem que a hipertensão ataca cerca de 10% de mulheres grávidas. Para diagnosticar fator de risco, a primeira coisa que deve se fazer é a anamnese. A anamnese é procurar saber como é que o paciente está, sabermos também se tem alguém em casa com essa doença ou não e avaliarmos. E se nós formos avaliar, diagnosticarmos, devemos encaminhar. Por isso, em todas as consultas pré-natais é imperioso que tenha lá o aparelho de TEA para o melhor diagnóstico. E também tem alguns sinais e sintomas. Ora, vejamos, por exemplo, o inchaço dos pés pode ser indício, a dor de cabeça frequente pode ser indício, visão turva também pode ser indício. Então, é importante, em algum momento a mulher vai ter
palpitações, em algum momento elas até acabam reclamando por causa da veia. É importante mesmo que elas façam presente. Por isso, todas as consultas pré-natais é obrigatório que as mulheres avaliem a atenção, porque tem aquela que tu não diagnostica no início, mas no fim da gestação, já estamos a falar do 20º, ela pode apresentar uma hipertensão e depois, após o parto, 10 dias depois, desaparece. Isso chama-se de uma hipertensão transitória que acontece no fim da gestação. As causas, nós temos causas genéticas, também temos a obesidade ou sobrepeso, também temos a forma como o paciente se alimenta. Então, como forma de prevenir, é importante que essa mulher faça todas as análises na consulta pré-natal. Estamos a falar de análises de hemograma, estamos a falar de análises do urinador, estamos a falar da bioquímica no seu todo. Quanto aos desafios, são vários mesmo. Temos recebido muitas mulheres com hipertensão, mas quando nós referimos, elas sempre alegam muita coisa, porque elas não podem, essa tensão subiu porque em casa não está bem com o marido, perdeu o avô. Em algum momento eles até não aceitam terem os cuidados. Tem certos pacientes que nós referimos, dão entrada na nossa sala de partos e pedem mesmo uma alta, o que não é correto. Então temos enfrentado muito esses desafios. É importante mesmo que toda mãe que é diagnosticada a hipertensão, que faça todos os cuidados para que possa prevenir, porque a hipertensão tem suas consequências. Essa mãe pode perder o seu bebê, porque devido à hipertensão o sangue não flui. Também o que pode vir a acontecer, a barriga dessa mulher não vai crescer como deve ser, e também pode se dar o caso de ter um bebê prematuro. Então é importante realçar a mãe que é muito arriscado. A hipertensão tem seus riscos, tem suas consequências. Bom, tal como explicou a enfermeira de saúde materno-infantil, para um manejo eficaz da hipertensão na gravidez, é necessário uma abordagem multidisciplinar. Isto inclui o acompanhamento psicológico. Portanto, acompanhe na reportagem a seguir a importância do acompanhamento psicológico para este tratamento. Nós, se olharmos para a hipertensão, vamos perceber que a hipertensão tem alguns fatores emocionais, não é? É por isso que uma das recomendações médicas para pacientes com hipertensão é a mesma questão do apoio familiar, que é para reduzir efetivamente aquilo que é a carga emocional desta hipertensão. Olha que nós já sabemos que uma mulher grávida é vulnerável, é uma mulher que é sensível, não é? E pelas várias mudanças a nível corporal, a nível hormonal, não é? A nível de todas as substâncias que são produzidas no nosso organismo, ela é sensível, não é? Pela natureza da própria gravidez. Então, adicionarmos a hipertensão, ela torna-se cada vez mais sensível. E nós sabemos que muitas vezes o emocional de uma mulher afeta o feto, não é? Afeta tanto o desenvolvimento físico do próprio feto. Então, há sim aqui uma necessidade de nós acautelarmos esta questão emocional desta mulher que está grávida, que é para não afetar, passa a repetição, a este feto ou a este bebê que ela carrega. A OMS e o MISAL recomendam-nos a usarmos para a maioria dos nossos pacientes a terapia cognitivo-comportamental. No entanto, o que é que se faz ao certo aí? O que se faz ao certo, na verdade, é uma psicoeducação, onde nós vamos ensinar a mulher a fazer manejo, não é? A manusear os sinais e sintomas que tem,
e ela perceber efetivamente o que é isso de hipertensão, como é que ela pode gerenciar os sinais, como é que ela pode gerenciar a vida dela tendo em conta a situação a que se encontra. Refiro-me à situação da hipertensão, bem como a situação da gestação, né? Porque são duas situações super sensíveis e nós ensinamos nas consultas de psicologia a gerenciar estas situações. Outra coisa que nós fazemos é realmente treino de habilidades sociais, não é? Porque é importante que ela se conecte às pessoas em sua volta, né, de forma a dissipar relativamente essa componente emocional, essa instabilidade emocional, para garantir que ela esteja estável e consiga gerenciar esta gravidez até o fim. A gestação é sensível, não é? Pela superprodução de algumas hormonas, alguns neurotransmissores. Então, de certa forma, as mulheres elas podem ter modificações emocionais que podíamos considerar normais, não é? E eu percebo que a sua pergunta é quando é que se torna normal? Torna-se normal a partir do momento que vai comprometer o cotidiano desta mulher. Estamos a dizer, uma das coisas que acontece na gravidez é surgimento de expectativas em relação ao bebê, não é? Só pelo fato de não conhecermos o sexo, primeiro, ali surge alguma expectativa, ou seja, ela podia estar a esperar uma menina, não é? E a ideia, por exemplo, de depois nascer um menino, isto pode criar algum inconveniente a nível psíquico, não é? Então, é preciso que ela muitas vezes esteja preparada para este tipo de situações. Tanto é que, por exemplo, a mulher é submetida a exames para se apurar o sexo, por exemplo, mas ainda assim os médicos ginecologistas, ginecobstetras, desculpa, eles fazem menção a aquilo ser um exame e ser possível de ter erros, não é? Então, eles preparam, a equipe toda que trabalha com a mulher grávida prepara esta mulher para este tipo de situações. Então, as incertezas relacionadas à gravidez, né? Temos o caso de surgimento de abortos, não é, espontâneos. Em qualquer fase da gravidez pode surgir um aborto. Então, tudo isto acaba deixando a mulher confusa, com medo, né, daquilo que pode ser o curso da sua gravidez. Depois temos a questão das malformações congênitas, por exemplo, né? Por exemplo, se for uma mulher com histórico de bebês ou filhos com mais formações, ela pode ter medo de mais um filho com uma formação. Então, é extremamente importante que nós trabalhemos sobre as expectativas desta mulher e preparemos esta mulher para enfrentar aquela realidade que há de ser gerar uma vida. Gerar uma vida não é fácil. De todo, não é fácil. Então, esta mulher precisa de acompanhamento, precisa de apoio, tanto da unidade sanitária quanto da sua família, exatamente por causa das incertezas em volta da gravidez. Muito interessante falarmos de rede de apoio. Quem carrega o bebê é a mulher, não é? Mas o bebê é esperado no seio de uma família. O novo ser muda a dinâmica da família. A partir do momento que a mulher descobre que está à espera de um bebê, toda a dinâmica familiar já muda. Porque é naquele momento que ela começa a imaginar a vida com aquele novo ser. Os outros que compõem os outros membros da família, é preciso que estejam devidamente preparados para receber este novo ser, que vai mudar no início super dependente. Mas depois de um tempo deixa de ser dependente, não é? Mas esta só vai mudar aquilo que é a dinâmica da família. Então, é super importante que nós, como membros de uma família, como uma mulher gestante, vivamos esta gestação. Super importante que a gente faça isso, viver a gestação com a mulher. Porque conforme nós sabemos, o relacionamento entre nós e o feto começa mesmo no meio intrauterino, não é? A partir de uma determinada idade, o feto já tem a capacidade de ouvir as vozes das pessoas aqui fora. Então é importante ter esta aproximação para garantir que os laços estejam a ser formados mesmo antes do nascimento, não é? Ainda no meio intrauterino, para garantir continuidade desses laços após o nascimento, acima de tudo. Então é importante garantirmos que esta mulher
essa gestante esteja em um meio que seja sadio, não é? Um meio cheio de harmonia, um meio onde haja tranquilidade, para garantir que o curso desta gestação também seja ótimo e, consequentemente, este nascimento, este novo ser, há de encontrar um meio que seja também ótimo para o seu desenvolvimento, seja emocional, seja físico e tanto quanto social. O acompanhamento médico regular, a adoção de um estilo de vida saudável são fundamentais para garantir uma gravidez segura e bem-sucedida para todas as mulheres. Portanto, se descobriu que está grávida, vá imediatamente ao centro de saúde mais próximo da sua residência para o devido acompanhamento. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.